Eu tenho um carro que pesa 2.500, graças a Deus espero não usar nunca mais, eu não me recuso a usar carro em São Paulo, não quero mais ter carro. Mas é ridículo um carro de 2.500 quilos, com quase 200 cavalos de potência, ser usado para transportar 80. Com as minhas filhas vai 300, com a minha mulher 350 quilos. É uma máquina muito ineficiente. A gente fabrica barcos hoje, nós fabricamos. A nossa pequena empresa, o nosso pequeno escritório fabrica barcos que carregam 12 vezes o próprio peso. Então, quando a gente começa a pensar de um jeito diferente e reavaliar aquilo que a gente consome, a gente começa a enxergar perspectivas interessantes. Eu adoro esse mundo dos barcos exatamente por isso, porque ele faz a gente repensar as nossas ações. Não é que eu seja contra o carro, mas eu acho que o carro tem que evoluir. Não é que eu sou contra o carro elétrico, mas fazer um carro elétrico de luxo é de uma insensatez tão grotesca que não dá para compreender. Você quer fazer um carro? Eu quero ter um carro elétrico, mas eu quero ter um carro elétrico com 500 km de autonomia, porque carro elétrico com 100 ou 200 eu faço na oficina de casa. E eu quero ter um carro elétrico com menos de 300 quilos, porque fazer um com 2.000 até minha avó faz, não tem dificuldade nenhuma. Então nós temos desafios muito interessantes nessa área de eficiência, e o que mais me apaixonou nesse universo dos construtores de barcos é que o tempo todo você está lidando com essas questões, quanto de energia, quanto de insumos, qual é a autonomia, e a gente tem tido resultados muito interessantes. Nós temos hoje o único barco no mundo operando na Antártica que tem mais de 2 anos e meio completos de autonomia. Ele é um barco interessante porque ele se assemelha muito, eu não gosto de carros, mas eu adoro caminhões. Acho que o caminhão é uma máquina incrível. O caminhão é uma máquina que carrega várias vezes o próprio peso. E a gente tem um barco que tem um conceito de caminhão. O Paraty 2 é um barco muito engraçado, porque ele parece um caminhão mesmo. Só que ele tem 2 anos e meio de autonomia completa para andar em qualquer lugar do planeta sem parar para comprar nem chiclete, nem papel higiênico, nem detergente, nem diesel, nem água, nem nada. Levou 20 anos para a gente aprender a fazer, projetar um veículo como esse, mas não foi tão difícil. Curiosamente, muito do que a gente aprendeu veio desse processo de iniciação. E é por isso que eu acho que para a gente pensar coisas grandes e pensar principalmente em problemas grandes do futuro, a gente tem que prestar atenção para os problemas simples do nosso presente. E os problemas simples nossos hoje não são tão difíceis de serem resolvidos. Nós vamos ter um problema de falta de energia, vamos ter um problema de falta de água, mas é fácil resolver. É fácil. Meus amigos franceses, por exemplo, não tem problema com água para tomar banho, né? Eles tomam 2 banhos por semana, 1 banho por semana. É engraçado, eu viajei muitos anos em barcos franceses, eles têm um sistema de aspersão de alta pressão, eles tomam um super banho com 1,5 litro de água. Eu demorei um pouquinho para me acostumar com esse processo, mas é uma solução. Eu não acho que a gente precisa ser tão radical, mas o fato é que eu gosto hoje, a gente trabalha de um jeito diferente quando a gente faz barcos diferentes. Essa foi uma experiência interessante de um remador que aconteceu, eu acho que no ano passado, esse ano ainda, que teve fracassada a sua tentativa de atravessar o Atlântico a remo, por uma razão muito interessante. Quando a gente projetou o nosso barquinho, eu estou falando dessa necessidade de a gente olhar para soluções simples, e mais do que isso, de olhar para soluções que partem das pessoas que dependem do que fazem para sobreviver. Um pescador depende da sua atividade para sobreviver. E é claro que a inteligência de quem depende do seu trabalho para sobreviver, ela é muito mais inteligente ou eficiente do que a inteligência, por exemplo, de quem simplesmente ensina ou de quem simplesmente compra e vende conhecimento. Então esse é um barco projetado por um super projetista, fez um barco ultra eficiente para que um sujeito remando, usando a força dos braços, conseguisse
atravessar o Atlântico. E por que ele fracassou? Por uma questão absolutamente maravilhosa e genial. Porque o cara que projetou esse barco, infelizmente, não foi o coitadinho que está remando lá no meio. O cara que projetou esse barco, projetou ele para ser remado de um lado até o outro do Atlântico, 24 horas por dia. Ele esqueceu um único pequeno detalhe. Um barco a remo, ele não está em atitude dinâmica 24 horas por dia. Ele é como se fosse um barco de pesca. Um barco de pesca não navega o tempo todo quando está pescando. Um barco de pesca sai para alto mar em condições difíceis e muitas vezes fica semanas à deriva, ou recolhendo equipamento, lançando redes, espinhéis, boias, covos, armadilhas. Um bastardo, por exemplo, do Maranhão, do Ceará, aqueles barcos bastardos que não tem motor nem nada, eles saem à vela, manobrando contra o vento, vão para alto mar e ficam 15 dias à deriva, ficam fundeados em alto mar, à deriva, pescando. E aí a gente percebe como, às vezes, uma pessoa de talento consegue fazer um projeto totalmente equivocado. O projetista desse barco, ele projetou um barco para ter o máximo de performance quando está em movimento. Esqueceu do fato de que o remador, no máximo, rema 12 horas por dia, ou 10. E o barco, quando fica parado, ele fica à deriva, é uma outra atitude, uma atitude estática, passiva. Ele não projetou. É como se a gente pedisse para um engenheiro da Ferrari projetar uma Ferrari para a gente plantar cebola dentro, para não andar. Ou como se a gente pedisse para alguém da Embraer projetar um avião para não voar.